Hoje, continuando a nossa discussão sobre reencarnação, a gente vai ver o que acontece com aquelas pessoas que nascem com uma vida boa. Em geral, materialmente mesmo, né? Não falta dinheiro, essas pessoas têm todas as possibilidades, oportunidades, e quem olha de fora realmente fala, olha, aquela pessoa leva uma vida tranquila. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos de 34 a 36 do Zohar, terceiro ano de leitura. Lembrando que a porção que nós estamos lendo, segundo o Zohar, é toda sobre a reencarnação. E o que o Zohar vai abordar hoje é o que acontece com aquelas pessoas, como eu falei antes da vinheta, que levam uma vida boa, né? Será que elas não têm nada para fazer nesse mundo? Será que elas estão só com coisa boa? Elas não precisam se preocupar? E o Zohar diz, claro que não, né? Não é porque a vida delas está andando bem que elas não têm nada para fazer. Elas também têm um tikkun, todo mundo que está encarnado tem, tá? Só que o Zohar chama o tikkun dessas pessoas como se fosse um tikkun oculto. Por quê? Porque, em geral, o tikkun é algo problemático, né, algo que a gente tem dificuldade de resolver. Então, né, a gente olha para a nossa vida e fica fácil identificar qual é o nosso tikkun. Aquelas pessoas que parecem ter a vida perfeitinha, e acontecem casos desses, o tikkun é oculto. Bom, e aí o Zohar fala especificamente, em geral, da vida boa no sentido material, né? Geralmente a gente olha nesse sentido. Imagina aquela pessoa que consegue fazer tudo o que ela quer por causa do dinheiro. Então ela consegue tratar dos problemas de saúde dela, ela consegue viver numa boa casa, ter educação, estudo, trabalho, relações familiares, relações sociais, né? A vida dela anda bem. Qual pode ser o tikkun dela? Bom, primeira coisa o Zohar diz é, se essa pessoa vai saber reconhecer que não é ela a fonte de toda aquela bondade que está vindo para a vida dela. O que significa isso? Algumas pessoas que chegam nesse nível, tem gente que nasce nesse nível, tem gente que chega nesse nível, né? A pessoa pode achar que é fruto dela, mérito dela. E o Zohar diz que isso é um dos piores erros. Por quê? Porque ela está alimentando o ego dela, né? Ela teria que perceber que isso não é fruto dela, é uma bondade de Deus para ela. Ela tem que agradecer, esse é o tikkun dela, a Deus diariamente. E ter consciência, por exemplo, né, não querendo ser pessimista, mas que um dia tudo aquilo pode ir embora. A gente sabe disso, também tem casos, né? De a pessoa que vivia bem com tudo e de repente a sorte vira, tudo vai embora. Então não é fruto dela, é sim uma bondade de Deus. Segunda coisa, o Zohar diz que uma pessoa que vem com riquezas ou que chega num nível de riqueza só ganhou todas essas riquezas para poder fazer mais coisas boas na vida. Esse é um segundo tikkun. Então, se a pessoa ganha mais dinheiro, se a pessoa chega num nível de riqueza e usa isso de maneira negativa, é possível, né? Se ela gasta, por exemplo, com besteira, com superfluidades, com coisas que não interessam, sem fazer nada de bom, é um problema. Veja bem, ela pode gastar com coisas que não importam, com coisas supérfluas, não tem problema, desde que ela também use para o bem. Tá? Qual que é o problema? Se ela só usa o dinheiro para besteira, aí ela está mal utilizando uma bênção de Deus. É assim que o Zohar coloca. É como se ela tivesse sido abençoada, ela foi abençoada e ela não sabe utilizar aquela bênção. Então, repito as palavras do Zohar, a pessoa que chegou nesse nível de riqueza só chegou lá porque Deus quer que ela faça mais coisas boas no mundo. Ou seja, que ela use o dinheiro para ajudar os outros, para compartilhar, para criar possibilidade para quem não tem, né? Para que ela também use esse dinheiro então para trazer luz para o mundo. E esses são os tikkunim das pessoas que têm abundância material. Um bom dia a todos e tudo de bom.